A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Graças à misericórdia de Deus, graças ao amor de Deus que nos dá mais uma chance, que nos dá mais uma oportunidade de todos os dias levantar. Então agradeça a Deus por tudo que Ele tem permitido você passar. Agradeça a Deus. Você é uma escolha de Deus. Você é um escolhido de Deus. É através da sua vida que Deus quer alimentar uma multidão. Talvez hoje você nem consiga enxergar isso, devido a tudo isso que você vive. Mas Deus está acima de tudo isso. E Ele te vê de outro ângulo. Deus está te vendo de outro ângulo, minha filha. Então aguarda, confia e espera, porque tudo que Ele te prometeu vai dar certo. Essa é uma certeza que você pode ter no seu coração. Tudo que Deus te prometeu, Ele cumprirá. E a palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6. Nós estamos aí nessa viagem missionária, caminhando com o Senhor Jesus pelo Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos seguindo passo a passo, conhecendo o Senhor Jesus, como Ele reage a diversas situações, para que a gente possa imitar, porque não tem como imitar alguém que não se conhece. Então é preciso conhecer para imitar o Mestre, para que a gente seja reconhecido como discípulos de Cristo. Tá bom? Então a palavra que eu quero ler para a tua vida está no capítulo 6, no versículo... deixa eu ver de onde eu vou pegar. Do versículo 37, do versículo 35, que diz assim: já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: esse é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus diz: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem aí. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Palavra conhecida para quem lê a Bíblia, para quem frequenta a uma igreja, a uma comunidade, a uma congregação. Todo mundo já ouviu falar na multiplicação dos pães e dos peixes do Senhor Jesus. Porém, eu quero hoje focar em uma instrução do Senhor sobre
essa situação. Aqui os discípulos tinham ido para aquele lugar se recolher, porque eles estavam na agitação, muitas pessoas. Jesus disse: vamos descansar um pouco. E eles vão para aquele lugar. O povo chega lá. O povo vai, segue eles e chega primeiro do que eles, na verdade. Quando Jesus chega naquele lugar, o povo já está lá. E Jesus se compadece do povo, porque vê eles como se fossem ovelhas sem pastor, correndo de um canto para o outro atrás de pasto. E eles estavam correndo atrás de Jesus porque sabia que Jesus tinha um alimento para eles. Não somente um alimento físico, mas principalmente um alimento espiritual para a vida deles. E eles seguiam Jesus. E nessa situação Jesus se compadece deles. A palavra diz que quando eles desceram do barco, aí Jesus viu a multidão e se compadeceu daquela multidão. E aí os discípulos chegam para Jesus e dão um conselho a Jesus. E diz: ei, despede a multidão. Despede porque já é tarde, para que eles possam ir para ver se encontra alguma comida aqui nos povoados vizinhos. Despede eles. O conselho parecia bom. O conselho parecia certo. Mas eles por um momento esqueceram que o nosso Deus sonda o coração. Tem pessoas que se aproximam da nossa vida querendo nos enganar e acha que o nosso Deus deve estar dormindo ou viajou e não está de olho na nossa vida, nos guardando, nos protegendo. E as pessoas chegam com a lábia que por trás daquilo tudo ali tem um engano, por trás daquilo tudo tem outra intenção no coração, e vem falando um monte de coisa, aconselhando como se fosse bom, como se estivesse dando um conselho correto. Vem bem maquiadozinho, vem bem direitinho para tentar enganar. Só que o nosso Deus, sempre presente na nossa vida, vai fazer questão de nos revelar, de nos dizer o que está por trás de tudo aquilo, qual é a intenção daquilo, qual é o propósito de você me dizer isso. E Deus, Ele cuida de verdade da nossa vida. Ele cuida, porque essa multidão inteira ia ficar com fome, porque uns discípulos deram um conselho, e se a liderança tivesse tomado esse conselho, uma multidão ia ficar com fome. É o que acontece hoje dentro de muitas congregações. O pastor já não ouve mais Deus, agora ele ouve as pessoas. E acaba que a multidão vai ficando com fome. E ele tem que viajar para Miami, e ele tem que viajar para Flórida, e ele tem que viajar para seja onde for, porque ele precisa descansar. Afinal, ele é um homem muito ocupado. Eu vejo Jesus trabalhando dia e noite, sem descanso. Ele tinha acabado de chamar os discípulos para o outro lado para descansar. Quando chega no outro lado, a multidão está lá, surpreende o descanso. Surpreende o descanso. E Jesus continua. E Jesus tinha tudo para dizer: rapaz, esse povo não dá sossego não. Mas ele ensina com a vida. E olha para o povo e se compadece. Mas vai um pastor hoje, depois de um culto, querer aconselhar pelo menos uma pessoa que está lá. A primeira pessoa que reclama é a esposa dele. Diz: meu filho, tu já pregou, meu filho, tu já passou a noite todinha aí, meu filho, vamos para casa, vai morrer trabalhando, tu também tem família.
E vai dizendo um monte de coisa. Você está a serviço. Quando você está a serviço, você tem que fazer o serviço. Existe o momento da casa, existe o momento do lazer, existe o momento do serviço. Mas se você está a serviço, você tem que cumprir o serviço. E quem diz, quando termina o serviço, é o Senhor, não é o servo. E os discípulos chegam aqui para Jesus, querendo convencer Jesus de que melhor mesmo era mandar o povo embora. Sabe o que eu vejo nisso? Que eles não conheciam Jesus ainda. Eles andavam com Jesus, já tinham visto muita coisa, mas ainda não tinham se deparado com uma situação dessa. Uma multidão inteira na cola do cara, querendo recurso de alimento. E o cara... rapaz, vamos logo aconselhar o mestre aqui, ó. Eu vou logo chegar com a estratégia. Vou dizer que ele tem que dispensar agora, que é pro povo ir cedo, que é para procurar comida. Essas são aquelas pessoas que chegam cheia de articulação, cheia de coisa para dizer, para nos aconselhar. Elas vêm preparadas, aquilo vem instruída, elas já passam o dia todo maquinando uma forma de chegar até você para lhe seduzir, convencer você do que ela já planejou. Não pense aí que essas pessoas ficam de bobeira, não. Elas ficam arquitetando, planejando como vai chegar, como é que vai falar com a pessoa, como é que eu vou chegar, como é que eu vou dizer. E muitas vezes a gente cai, porque não escuta a voz de Deus, escuta a voz das pessoas. Não é porque Deus não esteja presente ou não livre, porque a palavra diz que não vem tentação sobre o homem que ele não dê primeiro um escape e livre o homem daquilo. Ele livra. Mas o homem vai, às vezes não escuta a voz de Deus. E aqui os discípulos chegam para Jesus e pedem para Jesus dispensar as multidões. Rapaz, dispensa, Jesus. Dispensa esse povo. E isso parece muito bom, porque eles estavam se preocupando com o povo. Aparentemente eles estavam preocupados com o povo. Aparentemente as pessoas podem estar preocupadas com você. Aparentemente. Mas o conselho pode ser enganoso, o conselho pode ser errado. Tem pessoas que chegam e dizem: se separa. É melhor você se separar, você já sofreu tanto, você já apanhou tanto. Você não pode viver com um homem desse, não. Melhor é você se separar. Você tem que cuidar da sua vida, você é jovem. E vão dando conselhos. E aparentemente é bom. Mas será que é aquilo que Deus quer da nossa vida? Será que Deus quer que a gente dispense as pessoas? Será que Deus quer que a gente se separe das pessoas? Será que Deus quer que a gente mande embora as pessoas? Ou será que Deus quer que a gente tenha compaixão, entenda que a pessoa está preso por um demônio, está preso por uma prisão que Satanás colocou, está preso nos seus maus desejos, está precisando de ajuda, e que Deus quer que a gente agora guerreie e lute e ore por aquela pessoa? Porque sempre é mais fácil desistir, porque sempre é mais fácil deixar para lá. Porque, meu irmão, um problema que não é meu, é melhor fazer de conta que ele não existe, do que eu me dedicar e dizer: rapaz, vou dividir esse fardo contigo. Eu sei que a multidão é grande, mas eu estou junto contigo aqui. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Eu não consigo entender como é que um servo quer dar ordem ao seu senhor. Deus é um Deus de princípios. Deus instituiu o homem ser cabeça da esposa, mas acima do homem está Cristo. E tem essa ordem, e eu não consigo entender como é que tem hora que a esposa quer mandar no marido. Ela é cooperadora, ela é ajudadora, ela é uma conselheira, ela é uma amiga,
ela é uma companheira, ela pode e deve ajudar a pessoa, mas ela não pode querer fazer o papel da pessoa. Não pode. Quando a mulher faz isso, ela está desobedecendo a Deus. E quem vive em desobediência vive em pecado. E o pecado impede o nosso relacionamento com Deus. Então, antes de você querer ser autoritária, querer dar ordem, seja submissa ao seu marido. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, que é o cabeça dele, vai ver você honrando a ele, o Cristo, e vai instruir o teu marido, que é a tua cabeça, para ser favorável a você, para compreender você, para entender o que você quer aconselhar, e tudo vai ficar bem. E aqui os discípulos agora estavam querendo dar ordem ao mestre. Como é que pode? Aí eles chegam dando uma ordem, querendo, né, dar uma ordem, maquiado de conselho. Porque tem muita gente que quer mandar na nossa vida. Tem parente que quer mandar, tem fulano que quer mandar, tem pastor que quer mandar. E eles vêm usando de 1001 articulação. Para mim, engano é engano. Ele não tem mais e nem tem menos. A pessoa que engana, ela engana. Mas eu acho muito feio uma pessoa usar a palavra de Deus para maquiar um sentimento que ela tem. Ela quer dizer uma coisa e como ela não tem coragem de dizer, ela usa a palavra de Deus para poder respaldar aquilo que ela quer dizer. E isso é feio. Isso foi o que Satanás fez lá no deserto, quando quis tentar Jesus. Ele usou a palavra para maquiar uma intenção do coração mau. A gente precisa entender quem nós estamos sendo, a quem nós estamos imitando. Por isso, é necessário que a gente conheça o Senhor Jesus. E eles, aparentemente cheio de boa intenção, chega para Jesus e diz: despede a multidão aí, Jesus. Despede a multidão, Jesus, manda eles irem embora. Tem pessoas que chegam para você e dizem: acabe com esse comércio, acabe com esse negócio, porque o mercado agora é assim. E vai lhe mostrar um monte de propostas de que o mercado realmente mudou. Mas quem está direcionando os seus passos é o seu Deus. Quem diz o que você tem que fazer é o seu Deus. E quando você para de ouvir a Deus, você começa a ouvir as pessoas. E é necessário que a gente escute sempre a voz de Deus. Porque quando a gente começa a ouvir a voz das pessoas, a gente entra num lugar, a gente entra numa situação que não queria entrar, e para sair é difícil, porque vai ter a consequência daquele seu erro. E Deus é tão bom, tão justo, que deixa a gente colher tudo bem direitinho. Nem que seja parcelado em 12 vezes. Mas Ele deixa. Ele dá o direito da gente colher a semente ruim. E tem umas que são ruins demais, mas a gente precisa colher para aprender a não plantar elas de novo. E esses discípulos chegam aqui querendo dar um conselho para Jesus. E Jesus diz o seguinte: dêem vocês algo para comer. Jesus estava acima da influência. Jesus andava acima da astúcia. Jesus andava acima da esperteza, porque Ele sonda os nossos corações. Não adianta as pessoas quererem nos enganar. Não adianta. Porque o nosso Deus, Ele sempre vai estar presente. Do mesmo modo que não adianta nós querermos enganar as pessoas com a palavra maquiada, porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Então nós precisamos pedir a Deus que o nosso coração seja uma fonte de água pura, uma fonte de vida, e não uma fonte de água poluída, que só gera morte, discórdia, contenda, que causa confusão dentro das pessoas.
Porque uma fonte contaminada contamina muita gente. Quem beber dela sai contaminado também. Então nós precisamos pedir a Deus para que a nossa mensagem seja uma mensagem pura. A nossa palavra seja uma palavra sincera, verdadeira. Naquilo que a gente está falando, não com a segunda intenção. É muito ruim isso. É ruim demais até pregar a palavra de Deus. Tem momentos que, se você não tiver cuidado, você está usando aquela palavra para dizer o que você quer. Seu coração quer dizer aquilo para aquela pessoa, mas você não tem coragem. Aí você usa uma palavra para poder dizer aquilo. Isso é feio. Não é certo. E não é bom. E não vem de Deus. Porque a palavra de Deus é genuinamente pura. Os discípulos tinham astúcia aqui. Malícia. E por que é que eu estou dizendo isso? Vou dizer porque eu estou dizendo. Jesus diz o seguinte: dei-lhe vocês de comer. Opa! Jesus rebola para eles agora. É tipo dizendo assim: não tem mais saída. Vocês quiseram me seduzir aqui, querendo que eu dispensasse a multidão para fugir do problema. Porque o que eles estavam querendo, na verdade, era fugir do trabalho. Era fugir da mão de obra. Fugir daquilo que eles tinham que fazer. Afinal, era muita gente, né? Como é que ia alimentar todo mundo? Não era comida. Não era dinheiro. Era o trabalho de fazer. Muitas vezes nós estamos querendo fugir daquilo que Deus quer que a gente faça. E a gente vai lutando contra isso. Tentando todo dia arranjar um jeitinho de fugir daquilo que Deus quer que a gente faça. E Jesus diz: não é comigo, é com vocês. Dê-lhe vós de comer. Vão lá e dê de comer ao povo. Dê-lhe vocês de comer. E eles, como realmente queriam fugir daquilo, chegam para Jesus e dizem o seguinte, ó. Eles disseram assim: isso é quase impossível, Jesus. Ou melhor, é impossível. Isso exigiria 200 denários. Olha aqui, colocando obstáculos, né? São aquelas pessoas que você convida para ir para a igreja, convida para vir para perto de Deus, e elas dizem: ai, hoje eu preciso ir fazer isso, isso, isso e isso. Aí você deixa. Quando é depois você convida, ela diz a mesma coisa, só que é outra coisa que ela vai fazer. E vai colocando dificuldade. Só que o que ela precisa é se render à vontade de Deus. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas somos nós, todas as vezes que Deus diz o que nós temos que fazer. Deus diz que nós temos que acordar de madrugada, temos que orar. Deus diz que nós precisamos falar dele para as pessoas. Deus diz que nós precisamos alimentar uma multidão. Deus diz que existe uma multidão com falta de amor, uma multidão com falta de perdão, tudo com fome, uma multidão com falta de atenção, uma multidão precisando ser alimentada com a palavra, uma multidão precisando também de um alimento físico, uma multidão passando necessidade, e nós colocamos obstáculos. Ah, eu não vou não porque hoje tem isso. Ah, eu não vou não porque eu preciso daquilo. Ah, mas se eu tivesse condições eu ia fazer isso. Você já tem condição. Você já tem saúde para ir no hospital. Evangelizar quem está numa cama. Você já tem disposição, saúde e até recurso para ir num presídio. Evangelizar quem está lá. Então pare de colocar obstáculos. Pare de dizer que não faz pelo próximo, porque o próximo tem que passar aquilo mesmo. Só sabe a dor quem está passando. Não queira julgar e medir a dor das pessoas, porque só sabe a dor quem passa. Quem está preso, quem está passando é quem sabe. Então, existe uma multidão precisando da gente. E Deus precisando de nós.
E agora, o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o que o Senhor disse: dá de comer à multidão. Agora nós vamos fazer o que o Senhor disse: vamos parar de fugir, de querer enganar a Deus, tentar enganar a Deus com argumentos. Senhor, eu não orei porque o Senhor sabe, né? Foi o dia todo trabalhando, estou tão cansado, Senhor. Eu só não fui na casa daquela irmã, Senhor. O Senhor até me incomodou para orar por ela, mas eu não orei porque o Senhor sabe, né? Para de dar desculpa para Deus. Para de querer enganar Ele. Porque não consegue. É um engano achar que engana Deus. É engano. O que Deus quer de mim e de você é a mesma coisa que Ele quis desses homens aqui, ó. Que eu e você vá alimentar uma multidão com falta de pai, chorando muito, carente de amor, uma multidão necessitada da palavra de Deus, uma multidão que se encontra nas trevas precisando ser encontrado pela luz, e a luz já está em você. E agora nós precisamos ir alimentar essa multidão. Da forma que Deus colocar no seu coração, faça. Às vezes uns alimentam de casa, eles alimentam uma multidão. Outros precisam viajar e ir alimentar uma multidão. Mas independente de como seja, todos trabalham para o mesmo corpo, todos trabalham para a mesma pessoa, todos trabalham para o mesmo Senhor. E o que Deus quer de mim e de você é que a multidão seja apacentada e seja alimentada. Parar de dar desculpa e cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Parar de querer dizer e argumentar com Deus. Precisamos. Talvez o que tenha na sua mão hoje seja muito pouco e você diga: Senhor, mas eu não sei nem falar, eu não sei nem falar da tua palavra para as pessoas. Como é que eu vou evangelizar alguém? Você precisa somente ir, se dispor a fazer. O resto é com Ele. Ele coloca a palavra na sua boca, e nem que seja com um abraço, Ele te usa para alimentar uma multidão. Porque existe a multidão que carece somente de um abraço também. Existe a multidão que carece somente de atenção, de você dividir com ela o que ela está passando. Só ouvindo a pessoa coloca para fora, já se sente melhor. Independente de como seja, entregue nas mãos de Deus o que você tem. Pode ser que seja pouco, pode ser que seja quase nada, assim como esses discípulos apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixes. E talvez aos olhos deles fossem nada comparado a uma multidão daquela, né? Mas o próprio Deus olha para o céu e agradece, porque tinha aquilo na mão. Sabe o que Jesus faz? Todo dia Ele agradece a Deus, porque você se dispõe a servir a Deus com os 5 pães e os 2 peixes que você tem, com a pouca sabedoria que você tem, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de querer ajudar, com as suas limitações, com seus problemas, com a sua vida. Você ainda se dispõe a apresentar os 5 pães e os 2 peixes para Deus e servir a Ele. E Jesus dá graças a Deus por isso, porque todo dia você se dispõe a servir a Deus para alimentar uma multidão. Jesus fica feliz com você. Então não ache que é pouco o que você tem, porque é muito. A nossa pobreza, ela pode ser riqueza para muitas pessoas. Aquilo que nós achamos que é pouco dentro de nós, que é pouco, os nossos recursos, para outras pessoas é uma riqueza. Então compartilhe com as pessoas aquilo que já está em você, aquilo que Deus já depositou em você. Apresente para Deus o que você tem, e Ele vai multiplicar tudo isso
E Ele vai fazer muito mais. E Ele, o próprio Deus, é quem vai alimentar essa multidão. Não se preocupe. Não se preocupe. O que você precisa, o que nós precisamos fazer é somente ir. É se dispor a servir. E Deus faz o restante. E a palavra diz que eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixes. Jesus dá graças a Deus por isso. E depois, deixa eu ver aqui em que versículo está. Está aqui. No 41 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos. Olha o que Jesus fez. Jesus entregou a missão. Eles queriam fugir, mas Jesus devolveu. Não adianta, meu filho, não adianta. Tem um profeta na Bíblia que conta que ele quis fugir, foi parar dentro de uma baleia, dentro de um peixe grande. Não diz baleia não, baleia sou eu que estou dizendo. Dentro de um grande peixe. E uma hora essa baleia devolve, ou esse peixe devolve o profeta para cumprir aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele. Então, não adianta querer fugir, querer enganar, querer articular, querer inventar, porque vai voltar para você. Vai voltar para sua mão e você é quem vai ter que ir lá executar. É você quem vai ter que ir lá falar com aquela pessoa. Pare de mandar outras pessoas irem lá, porque é você quem tem que ir lá. É você quem tem que ir resolver. Não adianta querer fugir. E Jesus entrega para ele os pães e os 2 peixes. E eles vão e começa agora a alimentar a multidão. E a palavra diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos. E sobrou ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão. E Jesus pede para os discípulos recolher. Olha aí. Quando a gente quer fugir do trabalho, aparece mais. Era só para alimentar. Agora foi recolher. Para quê? Para alimentar outra multidão. Deus não é um Deus de desperdício. E deu 12 cestos, ou seja, 1 cesto para cada discípulo. Então, meu irmão, hoje, pega a tua parte, pega o teu cesto, assume isso que é para você fazer e faça. Pare de querer dar desculpa. Assume, pega o teu cesto hoje e vai alimentar essa multidão. Pega a tua parte, os teus recursos, pega o que Deus te deu e vai suprir a necessidade de uma multidão que precisa de você. E Deus precisa do seu serviço. Afinal, você é um servo bom, você é um servo fiel, que ouve o seu Senhor e que cumpre aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. A palavra diz que... Deixa eu ver o que é que diz aqui para não... A palavra diz que os que comeram foram 5.000 pessoas. Deus vai fazer muito mais do que o que você pensa. Deus vai te levar em lugares muito mais longe e muito mais alto do que tudo que você sonhou. Não tem nada a ver com você e não é nada para você. É somente para você ir lá alimentar uma multidão que Ele quer. Então aguente firme e se prepare. Pode tirar o passaporte, porque quando você dá um passo de fé, Deus dá 2 ao seu encontro, porque Ele quer realizar o propósito. Ele quer realizar aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. Então, hoje, vai cumprir aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Para de querer inventar desculpa para o pastor, para a esposa, para o esposo, para o marido, para a mulher, para os filhos. Para de querer inventar desculpa e hoje pega teu cesto e avança. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida nesse dia.
Essa era a palavra que eu tinha para te abençoar hoje. Se por acaso você não entregou a vida para Jesus, eu tenho um conselho maravilhoso para te dar. Entrega a tua vida a Cristo hoje e pega o teu cesto. Pega o teu cesto, porque você é uma escolha de Deus. E Deus tem uma multidão para alimentar usando a sua vida. Deus quer te usar de uma forma tremenda, de uma forma muito grande. Deus quer te usar de uma forma sobrenatural nessa terra. Deus vai te usar, vai te revelar coisas que não revelou a homem nenhum nessa terra. Basta você querer, basta você assumir e parar de dar desculpas. Para de dar desculpas. Você não precisa parar de fumar para entregar a vida para Cristo. Você não precisa parar de usar droga para entregar a vida para Cristo. Você não precisa parar de se prostituir para entregar a vida para Cristo. Isso é Ele que faz quando você entrega a vida para Ele. Então pare de querer inventar desculpas e assuma de vez Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Essa era a mensagem que eu tinha para te abençoar hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.